destruidora. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre um tipo de raiz. Hebreus, capítulo 12. Versículo 14, 15. Tem uma instrução para nós. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que coisa forte. A Bíblia está falando de um tipo de raiz, a raiz de amargura, que ela é danosa, ela é perigosa, ela é prejudicial. E onde que essa raiz ela nasce na vida da gente? A Bíblia está falando sobre algo interno, sobre o nosso homem interior, está falando sobre a nossa alma. Então, as raízes maléficas, negativas, elas podem brotar no seu coração. Jesus falou que toda maldade, toda impureza, tudo que leva o homem ao pecado, nasce no coração. Então, do seu coração pode brotar coisas boas, mas também pode brotar coisas negativas. E a raiz de amargura é uma delas. A raiz de amargura ela é tão perigosa, né? Assim como a minha árvore lá, que ela não prejudica somente a pessoa, ela prejudica todos à sua volta. Ela se alastra, ela contamina, ela influencia as outras pessoas que estão perto de nós. Então, muitas vezes a gente precisa investigar, analisar esse terreno do nosso coração. É tão fácil a gente lembrar, estou lembrando aqui da parábola que Jesus contou, a parábola do semeador, né? Ele fala de vários tipos de terreno. Terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos. Tudo tem a ver com a terra, né? A forma dele ensinar. E quando o terreno não está bom, não está apropriado, nem mesmo a palavra de Deus germina nele. E aí eu te pergunto, um coração com uma raiz amargosa, amargurada, pode brotar algo bom? Pode fazer germinar a preciosa palavra de Deus na nossa vida? Muitas vezes não. Então a gente vai entender hoje como que a gente vai lidar com isso, né? Com essa raiz de amargura. E eu queria dizer para você que a raiz de rejeição é uma das principais que a gente vê na vida do ser humano, né? Onde que essa raiz entrou na vida do ser humano? Começa lá no Éden, né? Lá no jardim preparado por Deus. Toda raiz de pecado nasceu lá, através de Adão, através de Eva, né? Deus fez Adão perfeito, saudável, com o coração mais puro. Mas o pecado, né? Veio destruir, veio manchar o coração de Adão também. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, abrir os olhos deles para toda a maldade, para toda a impureza, para o pecado. Você sabe disso. Então aquele homem que era perfeito, que Deus criou para dominar, para multiplicar, para ter autoridade na terra, ele perdeu essa autoridade com o pecado. E aí Adão, ele fica nu, né? Quando ele percebe que o pecado entrou, ele fica nu e ele se percebe nu, né? E isso traz sobre ele o quê? Vergonha e medo, né? A identidade dele ali já foi abalada, porque ele já não se via mais como Deus o criou. Ele começou a perceber sentimentos ruins dentro dele. E o medo e a vergonha são exemplos disso. Adão foi afastado de Deus por causa do pecado. Então, queridos, não tenha dúvida.
Toda raiz negativa na sua vida, na minha vida, seja amargura, de rejeição, de rebeldia, nós vamos falar sobre isso mais à frente, seja ela qual for, tem uma origem. E a origem é lá no jardim, é lá no Éden, é em Adão que nasceu. Amém? Você entende isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa raiz de rejeição hoje. Você sabe o que é rejeição? Vamos tentar explicar um pouquinho o que é isso? Então, tentando definir, rejeição é falta de amor próprio. É um sentimento de depreciação. A pessoa que se sente rejeitada, ela só se vê com defeito. Ela se sente perseguida, acusada, condenada. Ela pensa que todo mundo é contra ela. Antes mesmo que alguém até faça alguma coisa, ela já se sente rejeitada, porque a raiz está dentro dela. Tá? Então, às vezes, uma situação muito simples, de um comentário, ou de uma crítica, ou até alguém que vai aconselhar em alguma coisa, a pessoa se sente rejeitada. Ela não vê como algo bom, né? Ela não vê como amor, muitas vezes, a correção, a disciplina. Né? Ela vê como rejeição. E aí, o que mais que a gente pode falar? Qualquer coisa na vida dessa pessoa faz ela sofrer. Tá? Uma discussão faz sofrer demais. Aquela pessoa que uma conversa mais atravessada, mais acalorada, ela fica mal a semana inteira. Se sente a pior do mundo, se isola, se afasta das pessoas, se sente o pior, se sente desamado, esquecido com facilidade, já viu? As pessoas que muitas vezes se queixam assim, você esqueceu de mim. Nossa, você não lembra mais de mim. Não vou na igreja uma semana, ninguém me ligou. Já viu? Muitas vezes, querida, é um sentimento já de rejeição que já existe dentro dela. A pessoa se sente humilhada facilmente. Qualquer coisa para ela representa humilhação, né? Então a rejeição, ela vai provocar algumas atitudes nos comportamentos na vida das pessoas. Estou só resumindo aqui para você entender melhor o que é. Então, o que a rejeição provoca? Provoca ciúmes, provoca críticas, um espírito crítico muito aguçado, murmuração demais, que a pessoa rejeitada, ela se sente injustiçada, então ela reclama de tudo na vida, tudo para ela é ruim, tudo para ela não dá certo, se está sol é porque está sol, se está chovendo é porque está chovendo, então nunca está bom, uma insatisfação muito grande dentro do coração. E muitas vezes, gente, a rejeição leva para um outro lado, que é o lado da agressividade, da violência. Tem pessoas que você percebe que ela tem uma ira, qualquer coisinha desperta nela uma ira, uma raiva, uma vontade de bater nos outros, de resolver, de ir lá brigar, de ir lá discutir, de ir lá resolver. Já viu aqueles casos, né? A pessoa assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Né? Porque gosta de briga, tá? Você pode ver que muitas vezes são pessoas que têm um sentimento de rejeição. Ela tenta se defender, ela tenta lutar, ela tenta se proteger, tá? Para que as pessoas não firam, não machuquem ela, tá? Então tem casos assim violentos. Pessoas que fazem barbaridades. Você pode ver que lá por trás, lá no profundo da alma dela, tem uma raiz de rejeição que brotou, que cresceu, que tomou conta da vida da pessoa. Então eu quero que você entenda nessa noite, o Senhor está iluminando. O Senhor está trazendo luz, entendimento sobre nós nesses dias, porque Ele não quer que nenhuma raiz maligna brote no seu coração. E o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te instruir para você mesmo combater isso na sua vida. Quem é um bom jardineiro, quem observa bem um jardim, percebe quando algo ruim está brotando. Sabe aquelas ervas daninhas que começam a surgir assim, na grama, na planta, e de cara você vê aquilo, o que você faz? Arrancar de uma vez. Você não espera uma semana para arrancar algo que você está vendo
que vai fazer mal. Então a gente precisa abrir os nossos olhos. Não se acostume com as suas atitudes ruins. Não se acomode diante dos seus sentimentos. Lute contra, reaja. Seja um bom agricultor do seu coração. Guarda a terra boa que Deus te deu dentro da sua alma. Não deixa nada sufocar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Observa para dentro de você, olha para dentro de você. Vê se tem raízes malignas guardadas aí no seu coração. E aí, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu quero te mostrar um exemplo, deixa ela aberta. Mas Deus colocou no meu coração de falar algumas coisas a mais com você em relação a isso. A raiz da rejeição, ela nasce lá no Éden. Mas aonde que você identifica essas coisas na sua vida? Muitas vezes, queridos, a gente identifica no nosso ambiente familiar. Na nossa criação, nas memórias que a gente tem, né? Da nossa vivência, nossa história. Até o pecado chegar até nós, ele percorreu um caminho, sim ou não? Ele passou por diversas gerações. Quando você nasceu, o pecado já estava instalado. Já tinha algo aí que contaminou a sua vida. Em algum momento da sua história isso apareceu. Isso brotou, surgiu. Então, o que acontece, queridos? Que é importante a gente entender. Deus confiou para os pais, para eles serem como agentes de Deus na nossa vida. Agentes para demonstrar quem a gente é, para que a gente existe nessa terra. É o papel dos pais. Não é do professor, não é do pastor, não é do amigo, não é da namorada, é dos pais. Eles são responsáveis por revelar o plano de Deus na vida de um filho. Então tem duas perguntas básicas na vida do ser humano, que tem a ver com a identidade e com o propósito. Então um bom pai, uma boa mãe, usado por Deus, ele vai dizer para o filho quem o filho é. E ele vai dizer para o filho também qual é o propósito da existência dele nessa terra. Por que ele está aqui? Você entende isso? Então, tem uma mensagem do coração de Deus para os pais revelarem na vida dos filhos. Mas a gente sabe que nem sempre acontece assim, querido. Quem que entra no meio do caminho para atrapalhar essa história? O diabo sabe que se ele conseguir destruir ou ferir a sua identidade, ou deixar você confuso sobre o propósito da sua vida, ele já ganhou metade do caminho, ele já ganhou boa parte. Então ele acaba interferindo na vida dos pais, muitas vezes, e atrapalhando que os filhos entendam quem são. E a rejeição muitas vezes entra aí, querido. Muitas pessoas recebem uma semente de rejeição já na concepção. E a gente pensa assim, né? Nada a ver, né? Concepção, um embriãozinho lá, não escuta, não fala, não sabe nada, não pensa, né? Não interfere em nada, mas interfere. A concepção de uma criança, né? Que não foi bem-vinda, que, né? De cara ela já foi falado coisas negativas sobre a identidade daquela criança, futura criança, já interfere diretamente no desenvolvimento dela. Se a criança está no ventre da mãe, ela já está em contato com todos os sentimentos, com todas as reações que a mãe tem, né? Desde o útero. O desenvolvimento no útero também, queridos. Quando os pais, atordoados, às vezes até por não ter entendimento, não aceitam o fato de estar grávida, né? Entendem que o nosso negócio trouxe uma confusão na vida da gente. Foi fora do casamento, veio no momento ruim da família. Tudo isso vai refletir, vai provocar, vai instalar uma semente ali de rejeição. Você está entendendo?
Em cada etapa da nossa vida, a gente pode ter vivenciado isso. Às vezes na infância, né? Com palavras negativas, né? Eu quero mostrar para vocês como que o diabo, ele faz. Gente, repara não que eu estou atrapalhando o papel aqui, tá? Mas eu vou chegar lá. Eu anotei para poder lembrar para você. O que que o Satanás faz como mensageiro para tentar instalar rejeição na vida de uma pessoa? Ele agride a identidade, ele agride o propósito. Então ele fala assim, você não é ninguém, você não tem valor, há algo de errado com você, você não pertence a esse lugar, não é? Ninguém queria que você nascesse. Muitas vezes ele coloca na mente da pessoa, olha, seu pai e sua mãe não gostaram do sexo que você foi formado. Eles queriam um menino, mas você nasceu menina. Você está errado. São mentiras, são enganos que o diabo tenta colocar no coração das pessoas. E isso provoca rejeição. Mas eu quero te falar qual é a mensagem que está no coração de Deus. Querido, sabe qual é a grande esperança que eu e você temos? É que apesar da nossa história, de qualquer situação complicada que a gente viveu desde a nossa infância, Jesus morreu por você. Jesus veio para te resgatar. Jesus veio morrer na cruz para fazer a maior declaração de amor possível, que já aconteceu na história, de Deus para com seus filhos, de Deus para com a sua criação. Nada, nenhuma palavra do diabo vai se comparar à palavra poderosa que Deus tem sobre a sua vida. Então tem jeito da gente ser curado. Tem jeito da gente vencer o sentimento de rejeição. A gente precisa se apegar à cruz. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco de quem nós somos, qual o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E aí muitas vezes o que o Senhor vai falar para você e você às vezes não acredita é o seguinte: você significa muito para mim. Você é digno do meu filho amado. Às vezes Deus vai te dizer, você pertence a esse lugar na família de Deus, na família do Pai. Você é único. Ninguém é igual a você. Sabe, eu te planejei que você fosse exatamente como você é, muito antes da fundação do mundo. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Antes que os seus ossos fossem formados, eu já te conhecia. Eu já te via, eu já sabia qual seria o seu nome. Eu já tinha um propósito para a sua vida. Você tem um propósito único que eu preparei para você, meu filho, minha filha. Queridos, a palavra de Deus é o remédio para toda raiz de rejeição na nossa vida. Não vou negar para você que o impacto de uma palavra, de um pai, de uma mãe, de alguém que a gente ama, alguém que nos criou, alguém que a gente convive desde que entende por gente, né? Tem impacto. Tem uma autoridade por trás, tem um poder por trás dele. Mas toda mentira do diabo já foi desmascarada na cruz. O Senhor não te rejeitou. O Senhor planejou a tua salvação. Se Deus tivesse rejeitado a nós, querido, Ele não teria feito um plano tão tremendo de mandar o seu Filho amado vir à terra como homem para morrer no seu lugar. Você acredita nisso? Você consegue se apegar a essa verdade na tua vida? Se você consegue, você é capaz de vencer. E essa raiz de rejeição não vai brotar na sua vida. Você vai vigiar ela. Você vai prestar atenção toda vez que você tiver um problema que você sentir assim, estou começando a sentir rejeitado. Você vai lá e você vai podar, você vai cortar. Você vai bloquear, você vai impedir aquilo de desenvolver na sua vida. Porque Jesus morreu por você. Porque você tem Cristo no seu coração.
Ah, querido, essa é a maior verdade. É difícil da gente ouvir, mas é a verdade. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Daqui a pouco eu me acho aqui, tá, gente? Vamos lá. Hoje eu vim com as folhinhas, eu prefiro meu caderno. Meu caderno, passo para cá, passo para lá, eu sei onde eu tô, né? A folhinha a gente se perde um pouquinho. Então, abra sua Bíblia aí. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Ah, Deus é bom demais conosco. Ele não esconde nada. Ele mostra os pontos fortes, os pontos fracos dos homens, para que a gente veja que a gente não é diferente, que a gente também tem possibilidades de mudança, de transformação. Olha só que coisa linda. Juízes capítulo 11, nós vamos ler do versículos 11 ao 15. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Gideão. Quem conhece a história de Gideão aqui? Aí, estou errada aqui, gente. Estou errada no capítulo já. Juízes 6, versículo 11. Muito bem. O que acontece? O que antecede a história de Gideão? O povo de Gideão estava escravizado, oprimido, né? E pode-se dizer rejeitado, né? Porque já havia anos que o povo estava entregue nas mãos dos inimigos. Os midianitas vinham sobre a terra e roubavam tudo o que eles produziam. Eles não conseguiam avançar, eles não conseguiam conquistar, trabalhavam duro, semeavam, plantavam, e quando chegava a época de colher, os inimigos vinham e roubavam tudo. Você já viu isso na vida de alguém? Pessoa luta, esforça, trabalha, semeia, dá o suor e pensa assim, meu Deus, o que está errado com a minha vida? Quando eu vou colher, o inimigo passa e toma a minha bênção, toma a minha colheita, toma a minha vitória. É isso que estava passando no meio desse povo. E Gideão cresceu assim, querido. Vendo o seu povo ser saqueado, ser roubado, amedrontado. Diz o texto que eles se escondiam em covas e cavernas. Acostumaram a viver assim. Quando os inimigos estavam vindo de longe, eles já se escondiam. Dentro de caverna, dentro de cova. Uma vida amedrontada. E aí vem um homem, um rapaz chamado Gideão. Diz a palavra no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, de novo, ai, com que livrarei Israel? E ele diz, eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia! O que você vê nessa passagem, queridos? Dois personagens, Gideão e Deus. Um com uma visão totalmente diferente do outro. Gideão era quem? Um homem com um coração de escravo, amedrontado, com uma raiz de rejeição no coração. Tudo que Gideão fala é, ai meu Deus,
Tipo assim, né? Tadinho de mim. Eu não sou ninguém. Eu sou o pior, Senhor. A minha família, Senhor, é a menor, mais pobre que tem em Israel. E eu ainda sou o menor de todos. Tem nada pior, né, gente? Se coloca no último lugar. A visão de Gideão era uma visão de um rejeitado. De alguém sofredor na vida. Alguém que ouviu as histórias bonitas do passado, mas não acreditava nela mais. Está dizendo, Senhor, o Senhor nos abandonou. Os nossos antepassados contaram coisas lindas que o Senhor fez, mas eu não vejo isso mais, não. Eu não acredito nisso mais. Eu me sinto abandonado. É isso que Gideão está dizendo, querido. Um coração ferido, coração com uma raiz de rejeição dentro dele. Mas na mesma passagem você vê um Deus que não olha conforme a raiz de rejeição. Um Deus que vê além das circunstâncias. Um Deus que tem um plano infinitamente maior do que aquilo que a gente consegue enxergar na nossa vida. Então, querido, você não tem que enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Você tem que confiar que o que Ele está falando para você fazer é o melhor caminho para você fazer. Se Deus disser para você, vai nessa tua força, homem valente, mulher corajosa, você pode se achar assim, eu sou mais medrosa de todas. Mas se o Senhor falou, vai corajosa, então eu vou. Que foi o Senhor quem disse, e Ele não mente. Ele não falha. Deus estava aqui curando a identidade de Gideão. Fala, Gideão, você aprendeu errado. Gideão, você cultivou essa raiz dentro de você, mas eu estou falando quem você é. Eu estou te dando uma identidade nova hoje, Gideão. Homem valente, é como eu te chamo. Vai nessa tua força. Você vai destruir esses inimigos. Gente, isso é muito forte na vida de uma pessoa. Como que você fala ao teu respeito? Em que você tem acreditado nesse tempo? Você ainda está preso na mensagem das raízes negativas ou você tem acreditado nas palavras que o Senhor diz para você? Nos planos, nas promessas, nas revelações, nas profecias que você recebe? Querido, eu vou dizer uma coisa para você, nós precisamos decidir isso na nossa vida. Se nós vamos continuar a viver a nossa vida inteira preso nas raízes da nossa família, no que a gente ouviu, no que a gente aprendeu, ou se nós vamos avançar. Ou se nós vamos decidir viver o plano de Deus na nossa vida. Vou ser muito sincera com vocês. Se eu fosse olhar a história da minha família, a fala da minha família, a visão da minha família, eu não estaria aqui. Isso eu tenho certeza absoluta. Jamais estaria na posição que estou. E eu sei que eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu quero viver tudo o que Ele diz ao meu respeito. E você quer vencer essa raiz na sua vida? Olhe o seu coração, de repente é isso que está te atrapalhando. Presta atenção numa coisa. Versículo 25 e 26, do mesmo capítulo. A história conta que Gideão aceitou o desafio, fez prova com Deus, pediu sinal, mas aceitou o desafio de enfrentar o inimigo e vencer aquele povo e governar, não governar, mas liderar Israel naquela batalha. E aí o que a gente vai ver? Que Gideão faz algo muito forte. Versículo 25 e 26, presta atenção nisso na sua vida. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então preste atenção, querido.
Antes que Gideão estivesse pronto para a guerra, ele precisava fazer algo muito importante. Ele precisava derrubar toda a influência da idolatria da sua família na vida dele. Ele estava ali agora diante de uma atitude profética, uma decisão, sim, tremenda na sua vida. Destruir a idolatria da sua família e exaltar e adorar o único Deus vivo. Ele estava rejeitando a influência de Baal na sua vida e declarando que agora ele estava servindo ao Deus vivo. De quem que era o poste ídolo, gente? De seu pai. Muitas vezes, querido, nós vamos identificar ídolos e poste-ídolos que herdamos dos nossos pais. Me desculpa dizer isso para você, mas é a verdade. Todo tipo de idolatria é pecado. Todo tipo de idolatria atrai demônios e prisões sobre a nossa vida. Então, se a gente herdou algum tipo de ídolo, a gente precisa destruir. Você só vai conseguir viver os planos de Deus se você destruir toda influência contrária na sua vida. Será que tem algum ídolo que você carrega ainda? Presta atenção, Gideão, aquele medroso, agora cheio de coragem, vai lá e cumpre o que o Senhor mandou ele fazer. Ai, mas meu pai vai ficar chateado. Podia pensar assim, meu pai vai acabar comigo. Meu pai vai me expulsar dessa terra aqui, vai me deserdar. Não é assim? Mas ele não pensou isso. Ele preferiu obedecer a Deus. E outra coisa que a gente vê nesse texto, sabe o que é? Gideão se achava o mais pobre, não era? De Israel. Mas como é que o pai dele tinha um monte de boi? Uma coisa errada, gente. O texto está dizendo para nós que o pai dele não era pobre, não. Porque naquela época quem tinha gado não era pobre, não, era rico. Tinha criação. Então tinha recurso, tinha negócios. Então olha como a visão de Gideão era distorcida. Ele achava que era pobre, mas não era. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que você é pobre, vou dizer para você, você não é. Abre os seus olhos. Presta atenção no que Deus tem feito na sua vida. Para de declarar coisas de derrota na sua vida. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Isso é coisa de pobre. Pobre é assim. Ah lá, tá vendo? Igual pobre. A gente fala da gente. Por que a gente tem que falar isso? Às vezes, numa brincadeira, gente, a gente está se denegrindo, a gente está se colocando para baixo. Presta atenção nisso. E aí, o que a gente vai ver nesse texto? No versículo 30. Surpreendente. Olha o que acontece. Versículo 29 diz assim. E uns e outros diziam, quem fez isso? Ou seja, quem destruiu esses ídolos? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Meu Deus, que libertação na vida, meu Deus. Queridos, Gideão pode ter ficado até receoso da reprovação do pai dele. Mas quando o pai dele soube que ele derrubou os ídolos de Baal, ele se colocou ao lado do seu filho. Ele acreditou no seu filho. Ele apoiou o seu filho.
Mesmo diante daquela multidão tentando confrontá-lo, ele apoiou o seu filho. Gideão agora não é chamado mais Gideão, é Jerubaal, aquele que derrubou os postes de Baal. Quem diria? O homem que estava malhando trigo dentro do lagar, escondido, com medo dos inimigos, agora vai lá e destrói os postes ídolos. É isso que Deus quer fazer na sua vida? Quando você escuta a voz do Senhor, quando você se determina a vencer as raízes da sua vida, você vai derrubar a idolatria. Você não vai ficar envergonhado. Deus vai estar com você em toda a batalha que você enfrentar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tema mais a Deus do que qualquer outra pessoa. É preferível agradar a Deus do que aos homens. É preferível viver os planos do Senhor na nossa vida do que viver escravo. Sem uma raiz na sua vida disso. Essa noite o Senhor quer tratar isso com você. Muitas vezes, querido, a gente não toma certas decisões na nossa vida por causa de limites que foram impostos. Por medo de ser rejeitado. Por medo de desapontar as pessoas. Que quem tem raiz de rejeição tem pavor de desagradar os outros. Sofre. Fica muito mal. É pior para ela. Então, o grande desafio de quem tem raiz de rejeição é decidir agradar a Deus e ser livre da interferência dos homens na sua vida. Querido, contrariar um pai e uma mãe não é fácil. Não é. É um negócio desafiador, né? Mas a gente não precisa desonrar ninguém, a gente não precisa enfrentar ninguém, a gente só precisa se colocar nas mãos de Deus, deixar Ele fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Você vai surpreender com os propósitos de Deus para você. Tem coisa, amado, que Deus ainda não te revelou. Tem coisa ao seu respeito que Ele quer fazer, mas que você ainda não sabe. Porque Ele está esperando as suas atitudes de obediência, de quebrar os postes ídolos da sua vida, de decidir obedecer a voz dEle para você, ser como Gideão que nessa batalha. E a história você sabe, o capítulo 8 vai dizer que Gideão com 300 homens, gente. Olha que loucura isso. Ele vence 135.000 guerreiros inimigos. Não tem lógica. Deus não deixou nem que ele tivesse um exército grande, para ele não ficar vaidoso, orgulhoso, né? Você pode vencer com pouco. Se Deus estiver ao seu lado, você vence com 300. Se você está com Deus, Ele está contigo, a vitória é certa na nossa vida. Amém? É muito forte essa história. Você vai ver depois, se você quiser estudar mais à frente, que a raiz de rejeição, ela pode passar de pai para filho. Amém? Na vida de Gideão, a gente vai ver que depois que ele vence essa grande batalha, ele ainda nega se tornar líder. O povo ficou maravilhado com ele. Ele é o nosso libertador. Ele venceu os nossos inimigos. E aí eles decidem, não, vamos colocar Gideão como nosso governante, nosso rei. E aí o que Gideão faz? Nega. Diz, não, eu não vou. Não aceito essa posição na minha vida. Muitas vezes uma posição de fuga tem a ver com o sentimento de rejeição, viu, querido? A gente não aceitar o lugar que as pessoas estão falando que a gente tem que estar, que Deus está falando, tem a ver com o sentimento de rejeição que a gente tem. Então, isso não estava curado na vida de Gideão ainda. Outra coisa muito importante. Você sabe quantos filhos Gideão teve? Diz a palavra no capítulo 8, que Gideão tinha 70 filhos, querido. Por que tinha 70 filhos? Porque ele tinha muitas mulheres. Olha que coisa forte. O que isso mostra pra gente? Presta atenção. A raiz de rejeição
faz as pessoas sentirem carentes. E a carência faz as pessoas quererem ser rodeadas. Muitos homens buscam muitas mulheres na vida por causa de uma raiz de rejeição que tem dentro dele. E isso faz com que aplaque, né? Quem tem pessoas bajulando, elogiando, apaixonadas, né? Se relaciona com todo tipo de gente. Muitas vezes é uma raiz de rejeição. 70 filhos, querido. Medroso nada, é corajoso demais, né? 70 filhos e muitas mulheres. E sabe qual que é o final da história? Gideão recusa a posição de liderança, não aceita governar Israel. E um dos filhos dele, chamado Abimeleque, toma o poder à força, com violência, mata todos os seus irmãos, 70 filhos, né? Então ele, 69, ele mata, só sobra um, 68. Um se esconde e consegue escapar, mas o filho de Gideão mata todos os irmãos e destrói uma cidade inteira. Meu Deus! Você entende como que é forte, gente, essa questão da alma da gente? Como que se a gente deixar a coisa toma uma proporção tão grande, que pode atingir as nossas próximas gerações. O Senhor quer que você domine isso, que você trate isso na sua vida, para que isso não se potencialize mais nas próximas gerações da sua vida. Muitos sintomas demonstram uma raiz de rejeição. O que a gente faz então? A gente precisa correr para a cruz. Jesus, ele levou sobre si, naquela cruz, todas as suas dores. Toda a dor da sua alma ele levou. Todas as maldições, todos os pecados cometidos, toda a raiva, toda a angústia, toda a amargura, toda a tristeza foi carregada por Jesus naquela cruz. Ele levou-la no seu ombro e ele foi encravado naquela cruz. Para você ser perdoado, para eu ser perdoada, para eu ser livre desses males na minha vida. Não deixa brotar a raiz de rejeição na sua vida. Combate isso no teu coração. Não se coloque como uma vítima. Não se coloque como ninguém. Comece vigiando as suas palavras. Comece prestando atenção no que sai da sua boca. Nas brincadeiras que você fala que é brincadeira, mas não é brincadeira. No fundo é o que você pensa. Deixa Deus transformar os seus lábios, colocar na sua boca palavras de vitória, palavras de alegria, palavras de ser amado. Você é um filho, uma filha amada do Pai. Se a tua história não foi boa, Deus já escreveu uma nova história para você. E você precisa entrar por ela. Depende de nós, depende da nossa posição. Derruba os postes ídolos nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Tudo aquilo que te domina, que domina a sua emoção, que domina o seu temperamento, que domina a sua vida, é um ídolo na sua vida. Vamos derrubar esse ídolo nessa noite. Você é livre, querido. Jesus te fez livre, forte e corajoso. O Senhor está dizendo para você hoje, vai nessa tua força. Quer dizer, a força já está dentro de você. A coragem já foi dada a você, o Senhor já colocou dentro de você. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você pode enfrentar, você pode lutar. Você pode conquistar como Gideão conquistou. Na força dele ele venceu mais de 100.000 homens. É muito forte. Fica de pé. Essa noite é uma noite da gente se posicionar. É uma noite da gente arrancar, examinar
a terra do nosso coração. Eu não sei o que você sabe sobre a sua história. Eu te pergunto nessa noite, quem é você? Você sabe? Qual é o propósito da sua existência aqui na terra? Por que você está aqui? Você já recebeu uma revelação de Deus? O Senhor já falou com você quem você é? O Senhor já declarou claramente qual o propósito que Ele tem na tua vida? Larga dessa raiz. Não cultiva ela mais. O Senhor quer te curar para que você possa curar outras pessoas, querido. Há tanta gente à nossa volta, com tanta rejeição. O que você precisa fazer hoje para vencer essa raiz na sua vida? Talvez você precisa perdoar, você precisa colocar para fora essa dor. A rejeição, ela fica como uma ferida dentro da alma. Se ela não for colocada para fora, ela inflama. Cria pus. Ela precisa ser exprimida, ela precisa ser tirada, precisa sair. Até para que você consiga perdoar, liberar pessoas que te rejeitaram. Dê essa oportunidade a você mesmo nessa noite. Não faz de conta que não tem nada. Fala com Deus. Deixa o Espírito Santo sondar seu coração hoje, te curar. O Senhor está sempre pronto a nos curar. Se você precisa colocar para fora a sua dor, essa é a hora, essa é a oportunidade, esse é o momento. Escute o Senhor te falando, homem valente, mulher corajosa, vai nessa tua força. O que você está esperando? Não te chamei eu te ordeno, vai. Estou contigo, eu te apoio, eu te ajudo. Você não vai vencer sozinho, estou com você. Entrega ao Senhor esse medo que te paralisa. Entrega ao Senhor as suas dúvidas. É tempo de levantar um exército de homens e mulheres curados, de homens e mulheres corajosas, que não se amedrontam com palavras, não se amedrontam com as mentiras do inimigo, mas sabem quem são, por que estão aqui. Você é um filho de Deus, você está aqui para servir ao Senhor nessa terra. Você é um representante do reino de Deus nessa terra. O embaixador de Cristo nessa terra. Destrói nessa noite, Espírito Santo, toda mentira. Destrói todo espírito de engano, arranca, remove toda fortaleza na mente, toda ideia contrária aos teus projetos, todo trauma, toda angústia, sejam removidas essa noite da tua alma. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa ferida no seu coração seja espremida, seja espremida. Saia para fora. Toda dor saia. Venha para fora. Em nome do Senhor Jesus.